Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, seja com você que pode me ouvir nesse momento, pode assistir esse vídeo. É, Nesse tempo, né, que estamos vivendo, em que o mundo está aí preocupado, né, o mundo está realmente um caos, as pessoas estão desesperadas, né, questão da pandemia, essa enfermidade que tem se espalhado. E, o, e muitas outras coisas também na área política, né? Muitas incertezas, muita maldade, muitas intrigas, muitas mentiras, né? É, e então, nesse tempo, a gente tem visto também que muitos questionamentos, até no meio cristão, né? As pessoas precisam de respostas, fazem perguntas e precisam de respostas, né? E tem se levantado muitos pregadores, muitas pessoas anunciando que tudo isso que está acontecendo pode nos remeter, olhar o que, é que a Bíblia fala sobre tudo isso e chegar à conclusão de que estamos realmente caminhando para os fins dos tempos. São sinais apocalípticos, né? Até mesmo quem não é cristão, quem não crê na palavra de Deus, na Bíblia, mas usa esse termo, né? São sinais apocalípticos. Então eu quero me dirigir a você, sendo cristão ou não, né? Mas eu quero trazer aqui um texto da palavra de Deus que vai nos orientar um pouco, né? Vai falar um pouco sobre tudo isso. Em vários textos da Bíblia fala sobre a questão dos finais dos tempos, né? E como será. O profeta Daniel, por exemplo, ele fala que nos finais dos tempos, ele chama desse tempo o chamado de tempo do fim, né? Final do tempo, Daniel chama o tempo do fim. Ele diz que nesse tempo vai se levantar um governante, um homem, ele diz um homem vil, né? Ou um sistema. Né? Há várias interpretações, o Apocalipse vai falar. Daniel fala desse governante, desse homem que vai fazer uma grande desolação, né? Principalmente na questão do que se refere a Deus. Jesus, quando vem, ele fala, em Mateus 24, ele fala também que irão surgir muitos falsos profetas, e também até que venha esse grande homem aí, e aí ele vai citar Daniel, né? O homem da desolação, o que Jesus fala lá, ele fala sobre isso, né? A abominável da desolação, o abominável, né? Da desolação. Então, Jesus usa esse termo, o abominável da desolação. Daniel chama o homem vil, ou também a abominável desolação. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Tessalonicenses, ele fala também do aparecimento desse governante, ou desse sistema governamental globalizado, né? E ele chama isso que é o levante do filho da perdição, do iníquo, o filho da perdição. E ali Paulo vai dizer que esse homem, esse líder, ele vai se opor, né? Ele não acolhe o amor da verdade, o amor à verdade, ou seja, fala de amor, fala de paz, mas o amor da verdade, que é a verdade bíblica, a palavra de Deus, e a Deus, ele não ama, né, essa verdade, a verdade bíblica, né? E Paulo até diz também, lá em Romanos, que vai mudar a mentira, né, a verdade de Deus, da palavra, pela mentira, não vai glorificar a Deus, mas vai exaltar a si mesmo e glorificar a si mesmo, vai exaltar ao sistema, né? O homem não precisa de Deus, vai sim do sistema ou do Estado, né? Tudo isso é o que vai ser ensinado, né? Esse homem da desolação ou esse Nico, ok? E o apóstolo Paulo, então, ele diz que ele também vai ser contra Deus e tudo aquilo que for objeto de culto a Deus. Esse homem, esse sistema, esse homem, né? Interprete como cada um tem as suas interpretações. Se é um líder, realmente, é um líder com todo um sistema acompanhando, ok? E aí João, eu quero ler um texto da palavra de João aqui, que ele vai dar um outro nome, que também os outros falarão disso também. Quero compartilhar com você, então, na palavra de Deus, se encontra aqui na primeira carta do apóstolo João. João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o livro de Apocalipse. Depois João vai falar dessa mesma pessoa lá no Apocalipse. Mas aqui, 1 de João, capítulo 18, ao 26, diz assim, ó: Filhinhos,
já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Amém? Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Então, o João, né, ele chama isso o quê? Os finais dos tempos, né, aquilo que a chegada, né, o tempo em que porque Deus criou a humanidade, criou, né, todas as coisas, e um dia ele também chegará ao fim da humanidade. Você crendo ou não, a Bíblia diz, né, que Deus criou, houve o princípio e haverá também o fim. E nesse fim, na chegada desse fim, muitas coisas aconteceriam, vão acontecer. Então, Daniel já anunciou, outros profetas anunciam, Jesus anuncia no sermão, né, no profético, em Mateus 24, vai anunciar várias coisas acontecendo. E ali Jesus fala também, né, desse anticristo, os falsos cristos que vão se levantar. E aqui João então chama esse tempo de última hora. Já é a última hora. Então, se na época de João, na época dos apóstolos, eles já viviam ali como se fosse a última hora, quanto mais nos nossos dias. Então, irmãos, nós precisamos estarmos atentos, né? E observarmos, refletir na palavra de Deus, que o que a palavra de Deus nos ensina é que realmente estamos vivendo a última hora, né? Ou o princípio das dores, como Jesus ele usa o princípio das dores, Daniel usa o tempos do fim, e João aqui a última hora. Então nós precisamos pensar nisso, nessa última hora. Porque nós estamos vivendo, né, assim como se a vida é isso e vai ser eternamente assim, vai ser só isso e pronto, e acabou. Mas chegará ao fim. E essa é a última hora. E aqui sendo a última hora, então, isso que nós estamos vivendo, se é a última hora, nós precisamos observar o quê? Os eventos, os acontecimentos dessa última hora. E aqui, então, João, ele fala de dois eventos dessa última hora que vai acontecer. O primeiro é o levante do anticristo. O anticristo, que também agora outros anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, naquela época já tinha os anticristos, e esse anticristo vai surgindo de tempos em tempos, mas até que chegará aquele que Daniel fala, aquele que Apocalipse fala, aquele que o apóstolo Paulo fala, filho da perdição, aquele que vem se levantar. O apóstolo Paulo diz que ele vem com toda a eficácia de Satanás. E vem dizer que ele vem trazendo, né, uma mensagem de tudo contra Deus e tudo que é objeto de culto a Deus. Ele vai eliminar, certo? Então, mas ele não vem assim com cara de ruim, ele não vem assim, né? Se ele é anticristo, ele vem se apresentando como Cristo. Fazendo o quê? Aquilo que Cristo fez. Paulo diz que quando ouvir falar de paz e segurança, haverá repetidas destruição. Ou seja, ele vem falando de paz, de segurança, de amor, de unidade, de unir a tudo, né? Ele vai unir a tudo, vai atrair a todos, né? Lá em Apocalipse diz que ele vai atrair a todos. Jesus falou que eles vêm com a mensagem que, se fosse possível, até os eleitos, eles seriam enganados, né? Então, a primeira característica que João mostra aqui do anticristo, desse anticristo, então o anticristo é isso, é um governo ou um líder ou juntamente com um sistema que vai governar o mundo, né? E a primeira característica desse anticristo é que ele vai afastar as pessoas de Deus.
da verdade bíblica. Ele diz aqui, né, no versículo 22, aliás, 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, é alguém que se diz cristão, que se diz, né? Mas aí se afasta, sai do meio dos cristãos, da comunhão da igreja, dos filhos de Deus, e então passa a levar pessoas, né? Com ele. Então, quando você ouvir uma mensagem, ou grupos, né, ou pessoas falando mal dos cristãos, dos evangélicos, né, mesmo que essa pessoa diga que tem Jesus, que é um discípulo de Jesus, que tem Jesus como mestre, tome cuidado. Porque a Bíblia diz que ele vai sair do nosso meio e ele vai levar pessoas, afastar pessoas também da verdade. Ou seja, ainda que diga que é cristão, que é seguidor de Jesus, mas ele afasta as pessoas da verdade bíblica, né? Diz aqui que ele vai afastar, sai, né? E deixa a verdade, deixa a comunhão. Não precisa né? História de igreja, a pessoa não precisa, o importante é fazer o bem ao próximo, tal, né? Então, perde a essência, né, do corpo de Cristo. Jesus falou que, né, a igreja é o corpo, então essa essência de estarmos, de ter a comunhão, de ter, sai, né, e distorce a palavra, né, transforma, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 1, né, versículo 25, que ele muda a verdade de Deus em mentira, né, e não glorifica a Deus. Então ele transforma a palavra de Deus, tira textos da Bíblia, né, para dizer que está fazendo aquilo que Jesus mandou, que Jesus ensinou, mas com um objetivo diferente. Negando a Cristo, negando a Deus, né? E negando a verdade, e não glorificando a Deus. Então passa a glorificar a si mesmo, né? A exaltar a si mesmo, a exaltar o que? O sistema, a exaltar o Estado, a exaltar a ele mesmo, o líder, é quem vai resolver o problema. Não, outro dia eu ouvi alguém falar isso. Quem vai resolver o problema do mundo não é a direita nem a esquerda, falando em política, né? Não é a direita nem a esquerda, mas o Estado. Ou seja, quem resolve o problema do mundo, meu irmão, meu amigo, você que me ouve. Quem vai resolver o problema do mundo é Deus, é Jesus. Somente através da fé em Cristo Jesus, da palavra de Deus, de observar a palavra de Deus e crer em Deus, é Deus quem vai mudar o problema do mundo. Deus tem o poder de curar, Deus tem o poder de restaurar, Deus tem o poder de transformar. Podemos observar isso nos nossos dias. Quantas pessoas, por exemplo, em lugares de pessoas que têm vícios com drogas, nas cracolândias, as pessoas vão lá, trabalham, o Estado vai lá, né, e investe, leva as pessoas para uma casa de recuperação, tal. Mas se essa pessoa não tiver um encontro com Deus, ele não resolve o problema. Então quem vai mudar o problema do mundo não é político A, B, direita, esquerda, né? O sistema, esse anticristo ele vai dizer que ele vai se levantar, vai formar um sistema, um líder global, né? E que todos vão estar juntos, né? Vão unir tudo naquela. Mas esse líder, sabe qual é o problema maior dele? É que ele nega a Deus, a existência de Deus, né? E vai mudar, né, a verdade da palavra e afastar as pessoas da Bíblia, da palavra de Deus. Ok? Então essa é a primeira característica aí do anticristo. Ele se afasta, ele sai do meio, se dizia um cristão, era um cristão. Isso pode ser um homem, pode ser vários homens, pode ser uma denominação, um sistema religioso, né? Que a princípio era discípulos de Jesus, eram cristãos e passaram e saíram, né? E agora nega a existência de Deus, nega, né, a verdade bíblica e coloca outras verdades, criam coisas novas, né? Então essa é a primeira característica do anticristo. A segunda característica é que nega o Pai e o Filho, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então a segunda característica do anticristo é esse, nega o Filho, né? Que Jesus Cristo é o próprio Deus.
nega a divindade de Cristo, nega a sã doutrina, a fé na sã doutrina bíblica. Aí, esse anticristo, ele vai se levantar, né, dizendo que é o verdadeiro representante de Jesus, ou seja, o que vai fazer aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus deixou para que os homens fizessem, né, de bom. Ele vai se levantar, só que ele vai negar Deus, vai negar a fé, né, na Bíblia, a existência de Deus, a sã doutrina bíblica, a verdade bíblica, né, e negar que Jesus é o próprio Deus, negar a natureza divina de Jesus. E vai dizer que Jesus foi um homem bom, foi um revolucionário. Cuidado. Jesus foi um revolucionário. Jesus foi um que veio ensinar a justiça social. Sim, temos que exercer, né, a justiça social. Mas quando você ouviu a mensagem que, usando Jesus apenas como um homem que foi um revolucionário, que foi alguém que veio trazer justiça social, né, e não fala, e que nega que Jesus é o próprio Deus, nega a parte divina de Jesus, crê em Jesus apenas como um homem bom, ou um ser iluminado, né? Esse é o anticristo. Qualquer que negar a verdadeira natureza divina de Cristo, esse é o anticristo, né? Então, a segunda característica é essa, do anticristo, é aquele que nega o Filho e o Pai. Jesus falou em João 14:1, crê em Deus, crê também em mim. Depois, Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele disse, com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e confessar diante dos homens, que Jesus é Senhor, esse Senhor é o mesmo termo usado, a mesma palavra usada lá no hebraico, lá no Antigo Testamento, para Yahvé. Ou seja, se com tua boca confessar que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, né, diante dos homens, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, ou seja, duas coisas aqui. Crer que Jesus é Senhor e crer que Ele ressuscitou. Quantas pessoas crê, e o anticristo vai trazendo essa mensagem, né, que faz aquilo que Jesus ensinou, só que não crê que Jesus é o próprio Deus e que Jesus ressuscitou. Jesus foi apenas um homem, morreu e acabou. Não. Então todo aquele que nega que Jesus ressuscitou, ele é o anticristo. Então se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a segunda característica do anticristo é negar a existência de Deus e negar a existência de Jesus como um ser divino. Jesus foi 100% homem, mas ele tinha natureza divina. Ele não era simplesmente um homem qualquer. Ele era o próprio Deus que se fez homem. Então, o primeiro evento nesse tempo, da última hora que João fala aqui, é o levante do anticristo. E o segundo, que tem tudo a ver também, é algo, né, que vai que está ligado ao outro, né, porque assim como vai se levantar o anticristo, então vai ser revelado os verdadeiros filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus, João apresenta aqui duas características dos verdadeiros filhos de Deus. Primeira característica dos verdadeiros filhos de Deus é que tem o Espírito Santo. Ele diz assim, no versículo 20, diz assim, versículo 20, cadê aqui? E vós possuís um santo que vem do santo. Que santo? Jesus. Jesus é o santo de Deus. O profeta Isaías vai falar, todos os profetas, quando Jesus nasce, ele nasceu o santo de Deus, né? Na apresentação lá, no templo, né? Então, é citado ali que Simeão diz que hoje eu vi, né, o santo de Deus. Então, o santo de Deus é Jesus. E Jesus dá o quê? A unção do Espírito. Não é um homem poderoso com unção. Não, todo aquele, a Bíblia diz, todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe o dom do Espírito. Então, se levantará os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros discípulos de Jesus. E a primeira característica dos filhos de Deus, verdadeiramente, é que tenha o Espírito Santo. E qual é a evidência que tem o Espírito Santo? É que o Espírito Santo, ele guia, né? Ele livra do erro, ele ilumina, né, o indivíduo, né, ou seja, o cristão, o filho de Deus, ele ilumina e guarda do engano e das heresias. Ele não será enganado pelas heresias. Então, tome cuidado.
Se você não tem ainda o Espírito Santo de Deus, crê em Jesus, receba esse Espírito para você não ser enganado pelas heresias e seguir qualquer ensino, qualquer ensinamento, ok? Então, ele guia na verdade, do conhecimento de todas as coisas. Vai ter discernimento do que está acontecendo. O filho de Deus, né, o cristão, os verdadeiros cristãos, ele tem um discernimento do que está acontecendo, né? E ele tem também, principalmente, a verdade bíblica. O verdadeiro cristão, ele tem um detector de heresias, ou seja, ele conhece a palavra e tudo aquilo que vem de heresias, que é contrário, que distorce a palavra de Deus, ele vai entender, ele vai detectar que aquilo é uma heresia. E ele vai estar, então, firmado, né? Ele está inteiramente, né, conectado na verdade bíblica. Ele não se deixa levar por aqueles que distorcem a palavra de Deus, a Bíblia, né? Então, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai conduzir, vai guiar, vai ensinar todas as coisas, ter o conhecimento, o discernimento de tudo que está acontecendo. E assim, tendo esse discernimento, ele vai fazer o quê? Segunda característica, ele vai ter a perseverança. Versículo 24 e 25 diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então a segunda característica é permanecer em vós, vós permaneceis no Filho e no Pai, ou seja, aquilo que aprendeu desde o princípio. O verdadeiro cristão tem o Espírito Santo e ele não se deixa enganar por ensinos que distorcem a palavra de Deus. Ele vai permanecer em Jesus, com a fé em Jesus e com a fé no Deus Pai. Permaneça no Filho e no Pai. Porque o Evangelho, ele é imutável, ele não muda. Ainda que as pessoas, mas a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia, né, o tempo mudou, o tempo é outro, tal. Sim, o tempo mudou, mas a palavra de Deus não muda. Jesus falou, né, o céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não passará. Então, ele é imutável. A fé é fixa e imutável também. O verdadeiro cristão, ele persevera na fé genuína, na palavra. Não distorce a palavra, não se deixa. E ele não distorce por quê? Porque o Espírito Santo vai ensinar a verdade. Não se deixa enganar, né? Pelas mentiras, por aquilo. Ainda que sejam coisas bonitas, coisas que parecem ser boas, né? Lutero tem uma frase que dizia assim: qualquer pregação pode chover milagres. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem validade. Pode chover milagres. Pode fazer coisas boas. O apóstolo Paulo ele diz, né, ainda que ele, no 1 Coríntios 13, né, que é o verso do amor, o grande cântico do amor que muitos usam, Paulo diz, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantará. Ou seja, esse amor é o quê? O amor a Deus, o amor à palavra de Deus. Então tem muita gente aí pregando, fazendo coisas boas e tudo, mas nega Deus, a existência de Deus. Então isso é o anticristo, né? Mas o verdadeiro cristão, ele o quê? Ele persevera no amor a Deus, na fé em Cristo Jesus, na fé em Deus e na verdade da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então essa é a segunda característica. Nesse tempo da última hora, se levanta o anticristo e se revela os verdadeiros filhos de Deus. São aqueles que permanecem naquilo que aprendeu, na palavra de Deus, que não distorce, que não desvia da palavra, mas permanece na palavra de Deus, permanece com a fé em Cristo Jesus, crendo que Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Amém? Conclusão, nessa última hora, muitas coisas aparecerão. E é o tempo que se formará, então, esse grande governo mundial, esse grande líder mundial, anunciando a solução do mundo, mas com um detalhe: nega a existência de Deus e nega e proíbe tudo aquilo que se fala de Deus ou que é objeto de culto a Deus. Mas também será revelado, está se revelando também nesse tempo, os verdadeiros filhos de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que perseveram na sã doutrina. E é aqueles que estão guardados, estão protegidos, estão selados com o Espírito Santo de Deus. E aguardam a promessa de Deus. Que promessa que é? Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Que nesse tempo você possa observar tudo o que está acontecendo e crer na palavra de Deus. E crer em Jesus Cristo.
e assim ter uma vida tranquila, sabendo que tudo passará, que todas essas coisas vão passar e que aquele que persevera, que crê, vai vencer. Então esse é o tempo de você erguer a cabeça, de nós erguermos a cabeça e de acreditar nas promessas de Deus. Acreditar na vida eterna. Que o mundo e tudo que nele há passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nesse tempo de última hora, é tempo de sermos revelados. Se você ainda não tem essas características do Filho de Deus, que é crer em Jesus, crê em Jesus. E assim você tenha a promessa da vida eterna. Quantas pessoas padecendo, quantas pessoas morrendo nesse tempo. A maior preocupação de nós cristãos é saber quantas pessoas estão morrendo sem Cristo, sem Deus. Quantas pessoas que viverão a eternidade sem Deus. Então nesse tempo, é tempo de discernir, né, as características do anticristo, de revelarmos como os verdadeiros filhos de Deus e cristãos, discípulos de Jesus Cristo, e assim levar essa mensagem de esperança e de vitória. Porque ainda que o vírus mate, mas se está com a fé em Cristo Jesus, no verdadeiro Deus, ele tem a promessa de vida eterna. Que nós possamos viver um tempo de ânimo, um tempo que possamos erguer a cabeça, confiar em Deus e não se deixar ser enganado pelo levante do anticristo, por tudo aquilo que está se montando para afastar as pessoas de Deus e para fazer com que as pessoas creiam numa outra solução. A única solução para o problema do mundo, para o problema do homem, é Deus. E essa solução Deus deu em Cristo Jesus, enviando Jesus para morrer na cruz para salvar a humanidade. Creia em Jesus Cristo. Confesse Jesus como sendo Senhor e Salvador da sua vida. E aí você vai poder superar de uma forma muito melhor. E não se deixar enganar por qualquer heresia, qualquer distorção da palavra de Deus. E assim vai ter uma vida tranquila, sabendo que depois de todas essas tribulações, toda essa luta, toda essa enfermidade, essa angústia que o mundo está vivendo, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, ele pode estar sendo renovado a cada dia. E você pode ter isso também. A sua renovação, as suas forças renovadas, né? O seu ânimo, a sua esperança e principalmente a certeza de vida eterna. Mais preocupante do que quantas pessoas irão morrer é quantos irão morrer sem Cristo. Porque morrendo com Cristo tem a promessa de vida eterna. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Uma semana maravilhosa. Vitoriosa, vencendo toda e qualquer dificuldade. Que Deus proteja de todo e qualquer vírus. Mas principalmente que você saiba discernir o que está acontecendo. E coloque a sua fé em Cristo Jesus. Crendo que Jesus é o próprio Deus. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. E quem tem o Filho, tem vida eterna. Que Deus te abençoe e te dê uma noite tranquila, de paz e uma excelente semana. Amém? Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, eu quero te louvar, te agradecer, Pai, porque estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, mas o Senhor preservou a Tua palavra e hoje podemos tê-la. Hoje nós podemos ter essa palavra, Senhor, que nos adverte, que devemos perceber o que está acontecendo. Ó Deus, que nenhum dos Teus filhos, nenhum dos Teus servos seja enganado, Pai. Que nenhum se afaste da verdade bíblica. Que nenhum se afaste da fé genuína, daquilo que aprendeu desde o princípio, que foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Mas que assim, Senhor Deus, o nosso Brasil, a nossa nação, possa se voltar para o Senhor. Te peço, ó Deus, pelos nossos familiares, a cada pessoa, Senhor Deus, que está ouvindo nesse momento essa mensagem, ó Deus, que o Senhor possa colocar em seu coração a fé genuína em Cristo Jesus, e assim ele possa ter esperança, possa ser renovado, Senhor Deus, renova, Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdendo as esperanças, quantas pessoas estão aflitas, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, Pai, que eles possam, Pai, desenvolver essa fé que vem do Senhor, que o Senhor possa colocar fé nesses corações, que as pessoas então possam erguer as suas cabeças e saber que tudo isso vai passar. E saber que Deus está realmente nos advertindo, nos alertando para aquilo que está se levantando, para aquilo que vai se levantar no mundo.
mas que aqueles que estão ouvindo nesse momento, Pai, possam crer no Senhor e não venha ser enganado pelo sistema, pelo anticristo, mas tão somente creia no Deus vivo, no Deus eterno e no Deus que nos promete vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Abençoa, guarda e protege, conceda a cada um uma semana abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus. Amém.